Pai do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Pastor Alcir Filho. Essa é a segunda meditação da nossa série Raiz da Felicidade, onde a gente vai pensar um pouquinho sobre a proposta que o Reino de Deus nos traz de uma bem-aventurança, uma felicidade que excede o entendimento que vem de Deus. Essa é a segunda. Nós vamos falar sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, essa palavra é tremenda, meu Deus do céu. Porque assim, de cara é uma aparente contradição, né? Porque a gente associa a ideia do choro, de prantear com tristeza. E Jesus fala, não, meu amigo, peraí, tem uma bênção especial, tem algo especial aqui para aqueles que choram na presença dele. E vale a pena a gente pensar, primeiro por ser altamente contracultural. Altamente contracultural. A gente vive naquela sociedade da cultura do vencedor, né? A gente não pode ter fraquezas, a gente não pode ter oscilações. Às vezes a gente é cobrado, inclusive, um desempenho espiritual irreal. Como se o crente não pudesse passar por dificuldade, por tribulação. Como se a gente tivesse que estar alegrinho o tempo todo. E aqui é importante, uma coisa é felicidade em Deus, outra coisa é um sorriso vazio que mascara a realidade da vida. Né? O Senhor não nos chama para uma falta de profundidade existencial, muito pelo contrário. O nosso Senhor nos conhece perfeitamente e tudo em nós é para a glória dele, tudo em nós tem sentido na nossa forma de adoração. Às vezes a gente adora muito mais ao Senhor em meio às lágrimas do que em meio aos sorrisos. Isso é uma realidade. Então assim, é contracultural, porque, puxa vida, a gente quer ser o vencedor, a gente quer os melhores e principais lugares dos pódios sempre. E o Senhor fala, calma, meu amigo. Calma, existe aqui algo especial. Existe algo que decorre da primeira bem-aventurança. Observa, Jesus ele é o mestre por excelência. Na meditação passada, a gente estava falando sobre a nossa pobreza espiritual, sobre a nossa necessidade de reconhecer a nossa carência em Deus. Então existe uma consequência natural. Imagina aqui uma coisa. Eu olho para dentro de mim, eu percebo a minha carência espiritual, a minha pobreza espiritual, a minha dependência, a minha necessidade completa de Deus. Qual é a consequência natural disso? Quando eu me deparo dessa maneira? Meu irmão, é encontrar o caminho do quebrantamento, é encontrar o caminho do choro na presença de Deus, de abrir meu coração, rasgar o meu coração na presença do meu Deus. E aí eu quero ler alguns textos com vocês, para vocês perceberem como isso é extraordinário, como isso é profundo na presença de Deus. Tem um texto que é incrível, Tiago, capítulo 4, vou ler do verso 8 até o verso 10. Tiago 4, 8 a 10 diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, no momento que eu sinto a minha carência de Deus, no momento que eu sinto a minha pobreza espiritual, qual a solução que eu tenho? Qual a atitude que eu tenho? Senão de prostrar na presença do meu Deus e falar, Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pela minha fraqueza, me perdoa pela maldade que há em mim, me perdoa porque meu coração é mal enganoso, me perdoa porque o bem que eu quero fazer muitas vezes eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu vou e faço. Senhor, me perdoa pelo pecado da minha nação. Nós precisamos prantear pelo nosso pecado como país, como nação, como sociedade. A gente olha, irmãos, assim, no momento de caos social, no momento de
pandemia e sofrimento, tanta gente que enxerga no sofrimento do outro oportunidades para ganho próprio. Meu Deus, como isso é... Ô Jesus, como isso é pecaminoso, Jesus. Como isso é ruim. Como a gente precisa chorar aos pés do Senhor. Como a gente precisa curvar nossa cabeça diante de Deus e clamar a Deus perdão pelos nossos pecados, perdão pela nossa nação, perdão pela nossa fraqueza, perdão pela nossa falta de fé, né? Perdão por tanta coisa. E esse arrependimento é o caminho para o céu. Irmãos, olha só que coisa extraordinária. Sempre que eu percebo a minha pobreza espiritual, o que é que eu tenho que fazer? Eu me quebranto. Eu choro aos pés do Senhor. Eu choro aos pés do Senhor. Tem outro texto que eu quero compartilhar com você neste dia. Está em 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo de número 7 e verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E aqui existe uma diferença fantástica. O que a gente está falando aqui é de um quebrantamento espiritual na presença de Deus. Sabe? É o arrependimento, é uma mudança de entendimento, é a nossa mente sendo transformada pelo Espírito Santo, nos direcionando a Deus, nos inclinando a Ele, fazendo com que a gente rasgue o nosso coração diante de Deus. Mas não é uma tristeza segundo o mundo. Não é depressão, não é angústia, não é pânico diante da vida. Muito pelo contrário. É humilharmos-nos diante de Deus, sabendo que Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso Deus. Mas, irmãos, existe o dia de plantear mesmo. Existe um momento de dobrar a nossa mente, dobrar o nosso coração, abrir o coração e permitir que a tristeza segundo Deus mude a nossa mente. Mude o nosso entendimento. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A gente precisa aprender a chorar aos pés do Senhor. Eu me lembro, tem um grande amigo meu, pastor Abraão, que a gente, por muito tempo, ele ficou à frente de um trabalho de consagração aos domingos de manhã na igreja que a gente congregou junto. Homem de Deus. Ele falava assim, que sempre que ele ia para o trabalho de consagração de manhã, se ele não chorasse na presença de Deus, parecia que não tinha feito nada. Porque o nosso quebrantamento é necessário. Chorar na presença de Deus é necessário. Apresentar ao nosso Deus as nossas dores é necessário. Abrir o coração para o nosso Deus é necessário. Porque, irmãos, é um convite, uma promessa. O Senhor que tem nos convidado, olha, bem-aventurados que choram, você vai ser profundamente felizes quando chorarem na presença de Deus. Não é chorar na presença do homem, não é ter uma vida triste e lamuriosa e negativa. É você se rasgar na presença do teu Deus. Porque quando a gente faz isso, sabe qual é a promessa? A gente vai ser consolado. E aqui, irmãos, meu Deus do céu, olha só que coisa extraordinária. Deus nos chama, olha, vem até a mim, você vai chorar as suas lágrimas, você vai abrir o coração, você vai derramar tudo diante do altar, como diz um da harpa, né? Quando tudo diante do Senhor estiver e todo o teu ser ele transformar, irmãos, é um rasgar de coração completo. Existe uma promessa grandiosa que nós seremos consolados. Não existe ninguém que entre na presença de Deus, abra o seu coração diante de Deus, derrame lágrimas aos pés da cruz e não saia plenamente consolado pelo Senhor. Porque, irmãos, é promessa de Deus. Os que choram são bem-aventurados,
porque eles serão consolados. E o consolo vem do alto, vem, irmãos, é extraordinário, é um poder do alto, é uma unção do alto, é um lavar do alto. Mais do que um derramamento do Espírito, é a presença do Santo Espírito, porque, irmãos, o Consolador está conosco. O Senhor disse, olha, eu estou indo preparar o lugar, mas fiquem tranquilos, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o outro Consolador, ele vai estar com vocês. E quando a gente se rasga na presença de Deus, abre o nosso coração, chora na presença de Deus, o Espírito Santo vem sobre a gente e nos consola. Ele junta as nossas lágrimas, leva a gente de Deus. Ele intercede por nós quando a gente não tem palavras. E os nossos gemidos inexprimíveis tornam-se hinos de adoração a Deus e glorificação a Deus. É o Espírito Santo que faz, irmãos. É o Espírito Santo que nos enche nesse momento. Irmãos, é necessário que a gente aprenda a nos quebrantar na presença de Deus. Que é no quebrantamento que a gente tem a promessa do consolo. E não tem ninguém que saia do momento de quebrantamento na presença de Deus sem ter o seu coração fortalecido, sem ter a sua fé renovada, sem ter a presença do Santo Espírito pulsando fortemente na sua vida. Porque a promessa é de Jesus e nenhuma promessa de Jesus falha. Nenhuma. Então, te convido nesse momento para você ter esse momento de adoração a Deus, para você se separar um pouquinho após essa meditação. Ore, se quebrante. Permita que o seu coração seja aliviado pelo Senhor e encontre a plena felicidade que é ser consolado pelo Santo Espírito de Deus e ter a certeza da presença do Santo Espírito de Deus na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Se essa mensagem foi uma bênção para a sua vida, compartilhe para mais pessoas e permita que Deus continue falando com a gente nesses dias. A paz do Senhor.